Olá pessoal, estamos iniciando mais um Foco Talks. Estamos hoje recebendo ele que é deputado federal, já foi secretário de transportes no governo Arruda e que também já é coronel, né, da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal, atuou no combate ao crime aqui no Distrito Federal por muitos anos, está no seu 5º mandato hoje como deputado federal. Alberto Fraga, bem-vindo, Fraga. Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui à sua disposição. E a gente quer entender um pouco sobre você, Fraga, você que tem uma lista grande de serviços prestados ao Distrito Federal, foi eleito na última eleição, conseguiu voltar ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, para o seu 5º mandato. Como é que foi essa atuação sua neste 5º mandato, mais experiente, que passou por um momento também difícil, a pandemia, né, você teve uma perca grande e tal, e aí ainda conseguiu retomar a política e tal. Como é que está esse 5º mandato seu aí como deputado federal? Olha, eu continuo como presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, que é uma frente muito atuante, a conhecida Bancada da Bala. Eu continuo na minha toada de trabalho. Eu já teve mandatos meus que eu apresentei 650 projetos de lei, né? Sou um parlamentar com 15 leis aprovadas. Você pode fazer uma pesquisa no Congresso, que são raríssimos os deputados e senadores que conseguem aprovar projetos. Aprovei 15 leis e 2 emendas constitucional, que é mais difícil ainda. Quer dizer, isso mostra trabalho. PEC, né? Porque a PEC, para poder começar a tramitar, ela tem que ter uma quantidade X de comissão especial, né? Aquele quórum privilegiado. Então, eu me orgulho muito desse meu passado parlamentar. Agora, nesse ano, nessa legislatura, eu já apresentei quase 300 projetos de lei. Já aprovei pelo menos uns 15 que já estão no Senado, né? E eu acho que logo, logo vão se tornar leis. Então, eu acho que é uma área que eu tenho um certo domínio pela minha profissão e eu continuo sendo, graças a Deus e ao meu trabalho, uma referência dentro do Congresso Nacional quando a pauta é segurança pública. Eu me orgulho de dizer que hoje o presidente Hugo Mota, ele não faz nada na área da segurança pública sem me consultar, sem me ouvir. E eu vejo isso como um grande elogio, né? Então eu continuo trabalhando. Você pode ver que eu não me meto muito em outras áreas, como economia, você não me vê falando sobre isso, porque eu não tenho domínio. Eu prefiro me concentrar naquilo que eu tenho domínio. E a segurança pública sempre foi a minha bandeira e acredito que sempre será. Fraga, desses projetos aí que você conseguiu aprovar, quais assim você quer citar, por exemplo, que teve um impacto direto na vida das pessoas? Olha, já que a moda hoje, infelizmente, a gente está falando muito do feminicídio, né? Eu apresentei um projeto que já foi aprovado na Câmara, que é dizendo o seguinte: quando o ex-companheiro que está preso sai do presídio, a esposa tem que ser avisada imediatamente, para pelo menos ela se prevenir, se precaver. A gente tem casos e mais casos de ex-companheiros que saem do presídio, vai direto na casa e mata a mulher. E é uma coisa tão simples, uma medida simples, né? Aprovamos também projetos aumentando as penas para os faccionados. Eu fui relator de projetos importantes e autor de um projeto que ainda está sendo analisado lá pelo senador Sérgio Moro, que é o 4120, que trata de um marco, vamos dizer assim, regulatório contra o combate ao crime organizado. O crime organizado, as questões transnacional. Hoje, nós não temos uma legislação que ampare a Polícia Federal para buscar um preso, por exemplo, na Bolívia, na Venezuela, no Paraguai, essas organizações
que tem ramificações no Brasil e em parte da América do Sul, eles não têm uma legislação que dê, vamos dizer assim, poderes ou autonomia para a Polícia Federal buscar esses marginais. E com essa legislação aprovada, eu tenho certeza, a gente inclusive melhora a questão da delação, né? É uma forma também de você ter uma delação premiada mais, vamos dizer assim, própria ou próspera, é você remunerar, porque vamos supor que você pertence ao crime organizado, tem um rendimento de lá de 100 mil por mês, sei lá, você tem uma renda boa, aí você resolve fazer uma delação. Eu acho que o Estado, dependendo do montante que vai ser, vamos dizer assim, investigado, eu acho que é justo você pegar uma parcela desse dinheiro, desse montante, e passar para o delator, para poder justificar até mesmo a sua delação. Até mesmo para ele se sustentar também, né? Porque ele já tem ameaça de morte o tempo todo. Exatamente. Já tem que, às vezes, andar com segurança. E aí ele não pode nem comer, nem beber, não pode trabalhar praticamente, tem que ficar só pensando no que vai falar na delação e se defendendo em processo. Então, realmente é interessante. Para você ter uma ideia, eu ia chamar esse nosso projeto, eu digo nosso porque eu fiz em conjunto com o Alfredo Gaspar, que é um cara muito experiente, promotor de justiça, foi secretário de segurança 2 vezes lá em Alagoas. São 115 artigos. Então a gente ia chamar de Código Antimáfia. Né? São várias coisas que vai combater o crime organizado. Depois o governo federal, copiando, plagiando esse projeto que já está no Senado, apresentou o projeto do antifacção. Né? Que tem muitas coisas que eles tiraram de lá, mas o ego, né, a questão do ego não permite que alguém da direita tenha apresentado um projeto, mas o nosso projeto é quase, vamos dizer assim, o antifacção é uma síntese do que é o 4120. Falando no projeto antifacção, como é que você vê esse projeto? Já foi aprovado na Câmara e ele é interessante, ele ajuda a diminuir a criminalidade. Demais. O governo mandou de um jeito, parece que o Congresso Nós mudou, mudamos muito, né? Totalmente, assim, alterou bem e tal, melhorou, né? Claro. Melhorou, claro. E no Senado, como é que tá? Já tá? Tem previsão? Não, ele inclusive já foi sancionado, né? Porque já foi sancionado. Nós alteramos algumas coisas ou não, acho que não, voltou para a Câmara, né? Voltou para a Câmara. Está tramitando. Exatamente, está tramitando. O que nós não podemos aceitar, por exemplo, nós colocamos o fim do auxílio reclusão, que é uma imoralidade. Você ter um marginal recebendo dinheiro, né, quando a vítima não tem recurso nenhum, não recebe absolutamente nada. Então, nós cortamos o auxílio reclusão. Outra coisa também muito importante do PL antifacção é que nós também proibimos o voto do preso. O preso não vota. Deputado, rapidinho, preso vota hoje? Vota. Os presos provisórios, eles votam. Eles votam. Não foi por isso que foi comemorada a vitória do Lula nos presídios? Então, né? Esse é o PL antifacção. Eu tenho certeza que o Lula vai vetar, mas nós vamos derrubar esse veto. Porque eu acho que é inadmissível você ter um preso que cometeu um crime grave, está no presídio lá e escolhe o seu presidente, escolhe um deputado. O Distrito Federal, por exemplo, tem o quê? Uma população carcerária de 18, 19 mil pessoas? Aonde aqui? O DF tem o quê? Uns 18 mil presos? Por aí. De 18 mil, por aí. Vocês, não sei como é que é, se são todos, elege um distrital. Exatamente. Então, e olha que o crime organizado já entrou na política, nós sabemos que já entrou na política, né? Então quando você vê uns deputados assim, bem votados, de esquerda, tal, você não acha o eleitor dele? Desconfie. Deve estar lá na papoda. É verdade. Então, isso foi retirado. Teve algumas coisas muito importantes. O aumento de pena. Gente, a gente percebe que o aumento da pena, embora a esquerda não concorde, mas é a única maneira. Eu fico vendo a questão do feminicídio, né? Se o agente do crime não tiver a certeza que vai ficar preso
por X anos, sem visita íntima, essas coisas, ele vai continuar cometendo crime. Nós temos que criar fatores inibidores para não permitir que o cara cometa um crime, né, como hoje acontece. O cara hoje mata por um celular porque sabe que não vai ficar mais do que 6, 8 anos preso. Então ele continua matando. Da mesma forma, o feminicídio. Se não tiver uma pena dura para o assassino de mulheres, tem que ter uma pena dura. Para o cara entender que, opa, eu vou me ferrar se eu cometer esse crime. Do jeito que está, infelizmente, porque você não tem como prevenir o crime de homicídio e o feminicídio, né, que é o assassinato de mulheres, você não tem como prevenir isso. Isso acontece dentro de uma casa, num recinto fechado, onde há uma discussão, o cara pega uma arma ali e mata a mulher. E muitas vezes se mata também, né? E muitas vezes comete o suicídio. Então, realmente, é complicado. A gente está vivendo um aumento grotesco de feminicídio, de assassinato de mulheres. E eu quero até parabenizar um mecânico lá em Ponte Nova, em Minas Gerais, o ex-companheiro com uma machadinha ia matar a mulher e esse mecânico partiu para cima dele com uma barra de ferro e acabou matando o agressor. Para mim, é um herói. Com certeza, né? E isso daí faz a diferença na vida das pessoas. Você tirou uma pessoa a menos do sistema prisional, né? E também deixou de ter uma vítima. De mais uma vítima, né, do feminicídio, né? Eu particularmente, eu sou... Não posso falar isso. Não pode falar, mas... Então, assim, rapidamente. Deputado, eu percebo que nos últimos anos, não sei se foi... a minha tese é que foi a pandemia que diminuiu um pouco também os crimes, os índices de crimes. Mas passou a pandemia e continuou caindo os índices. Sim. Né? A gente vê lá em Goiás, por exemplo, o Caiado, que é um governador muito atuante, muito na área forte. Da segurança, né? Em todas as áreas, porque você vê que é um estado que funciona em qualquer área. Eu sou goiano e estou sempre lá, tem fazenda lá e tal. Na educação, ele é o primeiro lugar do Brasil. Goiás é o estado que tem mais escola militar no Brasil. Inclusive, a crítica que eu faço ao Bolsonaro, eu acho assim, a gente tem que ter... E o Caiado fala uma coisa, é verdade. Inclusive, você é amigo do Caiado, é amigo do Bolsonaro. Não sei nem como é que você vai fazer agora, você está lascado na eleição. Estou numa encruzilhada. Mas o Caiado fala uma coisa, é verdade. Bolsonaro não foi reeleito porque também pisou na bola em algumas situações. E... uma coisa que o Bolsonaro sempre defendeu muito, mas que não conseguiu fazer entrega no governo dele, foi a escola militar. O Bolsonaro tinha que ter feito um projeto de ter pelo menos 5 escolas militares por estado no Brasil, federais, né? Uma rede federal de escola militar, de repente 2 do Exército, 2 da Marinha, 2 da Aeronáutica, de repente 6 por estado. Lá em Goiás tem 200 escolas militares. É o estado que mais tem escola militar. Então, assim, e a escola militar mesmo, a polícia militar, o pessoal de farda, fica um negócio que funciona. Não é essas negócio de escola de educação compartilhada que fica só enganando as pessoas, não. Aí você vai vendo outras situações, saúde também, meio que transformou a saúde com hospitais regionais em todas as regiões. E educação e segurança, você não, né? E ele defende a polícia militar dele, defende o policial, apoia o policial, entrega infraestrutura. Para você ter uma ideia, um policial que atende uma ocorrência de vulto recebe o telefonema do governador. Olha, parabéns, tal. Isso motiva, a tropa é motivada. Então o Caiado conseguiu desenvolver isso. Hoje a gente percebe que a polícia militar quanto a polícia civil gostam do trabalho e o apoio que o Caiado sempre dispensou para as forças de segurança pública. E a gente vê que também não é só salário. Goiás tem um salário na média, mas não é o melhor salário do Brasil. Mas tem um governador que ele pode... O sistema prisional também. Ele deu um upgrade no sistema prisional. Reformou todos os presídios, construiu novos. Eu fui lá visitar. Acabou com... Ele falou que acabou visita com... íntima. Visita íntima. Do faccionado não tem visita íntima. E eu estive lá visitando um presídio e eu fiquei encantado, porque eu sempre defendi o trabalho para o preso.
Sempre defendi. Se você quer recuperar alguém, trabalho. Se o cara cometeu um crime e vai cumprir a sua pena, por que não dar uma oportunidade para ele aprender uma profissão e trabalhar? E o Caiado fez isso. Abriu um edital, uma empresa se candidatou, está lá trabalhando, camisas sendo feitas, material de marcenaria, esportivo, uma coisa maravilhosa. E o mais importante, quando o cara cumpre a pena, já sai com a carteira assinada. Ou seja, volta para o crime se ele quiser. E a gente vive num país que tem um sistema prisional, numa reincidência de mais de 75% de reincidência. E o que eu penso também é que é caro o sistema prisional. Sim. E parte desse valor que esse preso deve trabalhar, deve ganhar algo por isso. Tinha que voltar para o sistema prisional para poder ajudar a pagar o custo dele. Entendeu? Santa Catarina faz isso. O Jorginho Melo, e eu acho que o Caiado também está fazendo. O Jorginho Melo, lá em Santa Catarina, fez o seguinte: o preso trabalha, 50% do salário vai para a família do preso, 25% vai para uma poupança para o preso e 25% vai para o Estado para custear as despesas do preso. Aí dá certo. Né? Sim. Aí você recupera, aí você ressocializa e você reintegra. Mas atualmente você vai para esses sistemas prisionais que tem aí no Nordeste, ali é a escola do crime. Escola do crime. Pós-graduação do crime, tem até churrasqueira. O Caiado que tinha tudo, churrasqueira, né? No presídio. Geladeira dentro do presídio e tal. Então, eu visitei também os presídios federais. É uma maravilha. Os presídios federais, se pudessem levar o modelo dos presídios federais para os estaduais, meu amigo. A questão dos federais é que ele é mais custo, é maior, né? Mais caro. Mas veja, e aí onde vem a negligência do governo federal. A capacidade de um presídio federal é de 250 presos. Você vai em qualquer presídio federal, não tem 100 presos. Ou seja, tem vaga. O que falta é coragem dos juízes do Poder Judiciário de determinar, por exemplo, que líderes de facção têm que ir para o isolamento. Mas eles têm medo. Tem medo. Aí é onde eu digo, vamos criar o juiz sem rosto, né? Para que não haja esse tipo de perseguição ou até mesmo de afronta ao Poder Judiciário. O que eu digo para você, Paulo, é que o país tem realmente solução, mas tem que ter a vontade política, tem que ter coragem para fazer as coisas, né? Lamentavelmente, eu acho que o Bolsonaro não teve tempo para fazer isso. Por conta da pandemia também. A pandemia atrapalhou muito, né? Atrapalhou muito. E a gente vive num país que, assistindo os nossos filhos serem assassinados por causa de um tênis, por causa de um celular, porque as leis são frouxas. Não adianta. Agora mesmo eu acabei de ver aqueles marginais que mataram uma família inteira, né, lá em Planaltina. Vão ser condenados a 300 anos. O que adianta 300 anos? Mas, deputado, você está no 5º mandato. Nesse período, de quando você entrou na Câmara dos Deputados até agora, melhorou as legislações, deu uma avançada, né? Hoje o Código Penal, o Código Civil, eles estão pegando mais no pé do bandido. Hoje o bandido fica mais tempo na cadeia ou não? Não, nós estamos melhorando, nós estamos aperfeiçoando cada vez mais. O que eu digo é que a lei de execuções penais, por exemplo, ela precisa de aperfeiçoamento. Hoje você pega uma lei de execuções penais, tem muito mais benefício para o preso do que deveres. Então você tem que tirar essa coisa, né? Eu acho que o preso tem que trabalhar, você tem que dar condições dignas para o preso, né? Para ele poder trabalhar, para ele poder se reeducar e ressocializar. Se ele quiser. Se ele não quiser trabalhar, grade. É simples. E sozinho, agora, na solitária, sem televisão. Exatamente. Sem nada. Você não pode ter televisão, você tem que fazer com que o cara... Eu, quando era adolescente, falava em penitenciária, nossa senhora, eu tinha maior medo. Né? Tinha medo. Então, muita gente não entra para o mundo do crime porque sabe que a cana é dura. Mas hoje em dia, com esse monte de benefício, você tem mulher... Você tem comida, 4 refeições por dia. Quase um resort, all inclusive. Quer dizer, o preso hoje, ele não sente aquilo. Eu tive em El Salvador.
El Salvador, aquele sistema prisional lá é complicado, né? Lá eles botaram para quebrar mesmo. O Bukele, ele criou presídio para 40 mil presos. Então não tem mordomia. Aí você chega para um preso daquele e pergunta, vem cá, você tá certo que você não tem banho de sol, você toma banho naquele tanque ali, a cela tem 300 presos, e aí, o que é que você acha? Não, eu estou aqui porque eu mereço. Olha o entendimento, né? Aqui no Brasil, quando passa uma câmera num presídio daquele, você só vê as mãozinhas piscando lá, dizendo que tá cheio, superlotação. É bem verdade que eu também acho que as cadeias do Brasil não existe a classificação de preso. Eu fui presidente da CPI do sistema prisional. Percorri o Brasil inteiro. E eu vi coisas absurdas. Como, por exemplo, alguém que não pagou a pensão alimentícia. Está com preso perigoso. Do lado de um preso assaltante de banco. Isso não pode acontecer. O Estado tem que ser responsabilizado por isso. Então, por isso você tem que dar atribuições e cobrar do gestor do sistema prisional. Eu defendo, e aí nesse projeto antifacção, não foi na PEC da segurança. O Mendonça colocou isso. Quem tem que decidir a vida do preso lá, se ele tem saidinha, saidão. Falar nisso foi uma outra vitória nossa que nós não falamos. Acabou com a saidinha? Acabou com a saída temporária. Mas, deputado, de vez em quando tem um saidão ainda. Porque que o isso? Supremo Tribunal Federal decidiu, esse Supremo que parece que é da Suíça, né, mas é do Brasil, eles decidiram que só vale para daqui para frente. Os que já estavam no sistema. Os que já estavam no sistema têm direito. Então, né? O cara que mata os pais tem saidão no Dia dos Pais, você quer o quê? É isso que eu estou falando. O país tem jeito? Tem. Mas tem que ter alguém com coragem para dizer, não, acabou. Esse excesso de benefício que tem para o preso faz com que ele continue cometendo crime. Então, que absurdo, saidão só para... Só para daqui para frente. Demorar uns 5 anos para poder acabar, 10 anos para poder acabar com esse saidão tudo ainda. Até lá já revogam essa lei novamente. Eu acho, a gente tinha que... porque a gente acabou, mas o Supremo disse que não, né? Não pode acabar. Deputado, e você, nesses anos todos, tem também sido um grande deputado trazendo recursos para o DF, para a segurança, defendendo o Fundo Constitucional, defendendo o Distrito Federal, né, no Congresso Nacional, porque muitas vezes existe um certo preconceito de outros parlamentares com relação ao Distrito Federal, que eu até entendo também, porque, por exemplo, vamos pensar aqui, Goiás, por exemplo, Goiânia, né? Goiânia tem arrecadação de município, o governo de Goiás tem arrecadação de estado. Aqui é um governo só, uma arrecadação só dos dois, mais o Fundo Constitucional. E mais o FPM também, que deve receber, e o fundo dos estados também, que o DF deve ter sua cota à parte. Paulo. E aí, como é que tem sido esses mandatos aí? Trouxe muito recurso para Brasília, defendeu Brasília? Eu coloco muito a questão do recurso, eu coloco na saúde, e eu tenho muita atenção com a RID, com a região do entorno. Porque eu defendo o seguinte, se você colocar dinheiro para eles terem uma boa saúde, eles não vão vir para cá. Não vai tirar a vaga de alguém aqui, né? Eu me recordo que recentemente eu vi uma reportagem dizendo que o pessoal do Gama estava se deslocando para o novo Gama para ser atendido lá. Quer dizer, o inverso, estava acontecendo o inverso. Então, eu acho que Brasília tem muito recurso. Eu tenho que gastar essas emendas com essa região do entorno que é muito mais, vamos dizer assim, carente do que... mas mesmo assim eu continuo colocando recursos para o Distrito Federal. Com relação ao Fundo Constitucional, é muito invejado pelos estados, mas as pessoas têm que entender que, primeiro, o Distrito Federal não pode ter indústria. Segundo, o Distrito Federal hospeda a União, hospeda todos os organismos internacionais, né, que ficam aqui, e faz a segurança pública da União. Quer dizer, não é pouca coisa. Então as pessoas têm que entender, né, que as forças de segurança pública são custeadas pela União, pelo esse Fundo Constitucional, e secundariamente esse Fundo Constitucional também atende a saúde e a educação. Agora,
Para você ver, antigamente era só para segurança pública. Aí teve uma emenda constitucional que colocou para saúde e educação, mas não para pagar salário. Salário só das forças de segurança. Agora nós estamos aí com a Polícia Penal. Querendo entrar também. Tem que entrar, né? Tem que entrar. É direito deles, né? Tem que entrar. Só apoia essa? Eu apoio, é uma PEC que claro. tem, né? Eu apoio. Tem que ter a entrada da Polícia Penal para o Fundo Constitucional. E tem previsão dessa PEC entrar em... Não, eu acredito que... Ser votada? Eu acho que se o governo tivesse interesse, se a gente tivesse um governo, vamos dizer assim, do Distrito Federal empenhado com isso, negociava, e eu acho que talvez até nem precisasse de uma emenda constitucional. Poderia fazer por ato administrativo. Deputado, você é um deputado, todo mundo sabe, já é bem claro isso, super oposição ao presidente Lula, a vida inteira foi. A vida inteira. Brigou com o PT, mas você, quando é para defender o Distrito Federal e defender os interesses da Polícia Militar, da sua categoria, se precisar de lá, falar com o presidente, pedir a benção, como diz o outro, só vai. Tem alguns políticos aqui em Brasília que fica com umas pirracinhas. Eu lembro que o Arruda era governador também, ele ia lá, os dois também. O Arruda foi líder do Fernando Henrique Cardoso, era oposição também do Lula, etc. E foi deputado federal de oposição, etc. Como é que o senhor faria se eu fosse governador? Eu vejo que o Ibanez, às vezes, ele é muito arrogante nesse sentido, de não conversar com o presidente da República, de não ir atrás. Você conversava, articulava, buscava? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que você, quando é governador de um estado, de um distrito federal, você tem que pensar na população, né? Recentemente, nós tivemos um atraso grande com relação ao reajuste das forças de segurança, porque o Ibanez não foi conversar com o Lula, não pediu para o Lula, e pela primeira vez na história do Distrito Federal, porque como é que acontece os aumentos para as forças de segurança? O governador do Distrito Federal faz uma mensagem para o presidente da República, e o presidente da República simplesmente manda uma mensagem, um projeto para o Congresso, ou uma medida provisória. Com o Ibanez foi essa confusão toda, passou quase um ano para conseguir o reajuste, porque ele disse que em território do PT ele não pisava. Ele não teve nenhum tipo de responsabilidade para com as forças de segurança pública. Demoramos muito. Eu me recordo que quando foi lançado o reajuste, foi lá na frente do Palácio do Buriti, estava todo mundo em forma lá, felizes, aumento de 20 e poucos %, e eu disse, olha, vocês estão equivocados. Nós vamos ter maior dificuldade lá no Congresso Nacional, porque o governo do PT é um governo ruim para as forças de segurança. A Polícia Civil me vaiou. É bem verdade que depois eles viram a dificuldade que teve para poder conseguir o reajuste salarial. Então as pessoas têm que entender que às vezes o político ele tem que fazer o que é melhor para o povo. Independente de eu, se tiver que falar com o PT para pedir aumento, eu e a Érica Cocai, a gente tem divergências brutais, mas na hora de ajudar a segurança pública, eu estou junto com ela. Entendeu? Agora, quem é que pode conseguir um melhor entendimento? A Érica, que é do PT, ou o Fraga, que é do PL? Claro. Claro que é ela, então eu tenho que dizer para ela, olha, vamos lá, estamos juntos. É assim que funcionam as coisas, e não ficar a ferro e fogo, como foi o caso do Ibanez com relação ao PT. Não, e a gente tem que separar um pouco também, né, os momentos. Tem momentos que a gente tem que baixar um pouco a guarda, passou eleição, passou processo eleitoral, etc. E o Distrito Federal, ele tem que ser muito educado. Eu vi que você está preocupado com nós também já. Agora, vamos lá, rapidinho. Falamos de emenda, né? Falamos... Como é que o senhor vê o cenário político hoje? Vamos começar do Brasil, né? A gente vê aí que o Flávio já está na cabeça do povo, o Bolsonaro está conseguindo transferir os votos para ele, né? Eu sou um cara que tem posicionamento, sabe, deputado? Não sou aqueles caras que fico no meio do caminho. Meu presidente da República, né? Chama-se Ronaldo Caiado, mas eu respeito o Flávio, entendeu?
deseja a ele sucesso. E quando o Brasil conhecer Ronaldo Caiado, vai votar em Ronaldo Caiado porque vai ver as entregas dele. Mas respeito o Flávio, deseja a ele boa sorte, etc. Como é que o senhor vê assim, essa disputa presidencial nesse ano? Olha, eu acho que a eleição da direita é garantida, é certeza. Você falou tudo. O Flávio, ele conseguiu, ele tem as mesmas ideias do pai do Jair Messias Bolsonaro, mas ele com um pouco mais de habilidade. Isso é fato, né? Ele tem surpreendido e cresceu muito por causa da sua habilidade. Não pode ter aquela mágoa, aquele revanchismo, não. O Flávio está fazendo um bom trabalho. E você vê que nós temos bons nomes da direita. Você citou aí Ronaldo Caiado, que é meu amigo, uma pessoa que eu sinceramente estou com dificuldade. Porque eu tinha lá atrás, eu falei para o Bolsonaro, o meu candidato a presidente da República é você. Mas se você não for, o meu candidato é Ronaldo Caiado. Eu disse para ele isso antes desse processo todo. Agora eu sou do PL, né? Fica difícil eu assumir uma postura de defesa do Caiado, eu no PL, eu tenho que acompanhar o partido. Eu torço muito pelo Caiado, acho que vai crescer muito, porque é um cara que tem conteúdo, e na hora que começar os debates você vai ver que o Caiado é um nome que cresce, né? Eu digo sempre isso para o Caiado, ele não foi presidente da República porque na época que ele foi candidato tinha o Collor, que era o caçador de Marajá, aquela história toda, mas o Caiado, ele é um cara que tem muito discurso, né? E eu acho que ele vai... E tem o que mostrar, o que ele já fez por um estado importante como é o estado de Goiás. Então, o mais importante, tem o Zema, que é um bom candidato também, um cara muito administrativamente muito bom. E combativo também, e combativo, né? Então, eu acredito que nós vamos, no primeiro turno, quem der, e se o Lula for para o segundo turno, a junção de Zema, Caiado e Flávio, a gente derrota facilmente o PT. Eu tenho a impressão que o Zema vai ser o vice do Flávio. Eles estão brincando, tá com aquela brincadeira será? Pode ser. Pode ser. Agora vamos aqui. O Distrito Federal também sofreu muito nos últimos anos, com vários casos aí de corrupção. Seja no governo Agnello, o governo Hollenberg, que vocês eram inimigos, depois vocês viraram amigo, né? Não foi um desastre, assim, no sentido assim, de entregas, porque também esses governos também que ficam só chorando também, não tem criatividade, e o Distrito Federal é muito fácil você administrar, no sentido até de captar recurso federal, né? Porque não precisa só de emenda, né? Você pode trazer recurso federal. E aí teve o Arruda também, aquela confusão toda, que ali também foi uma armação, mas tudo bem. E agora, essa surpresa aí do Banco Master, como é que o senhor vê essa situação? É muito preocupante, né? Primeiro porque é um roubo, é um escândalo bilionário e que a República toda vai tremer. A gente sabe que de governador a ministro vai ter que em qualquer país, não é sério não, em qualquer país, esses ministros do Supremo já teriam que ser afastados e o governador do Distrito Federal já teria que estar preso. Porque o que ele fez com o dinheiro do povo de Brasília é uma vergonha, né? E aqui a lamentar que é um cara rico que não precisava fazer isso, mas ele, desde o início do governo dele, ele montou 10 escritórios de advocacia só para fazer negócios. Então, é um cara que está... Ainda ontem tive notícia que ontem ele fez uma festa regado a vinhos caros com os presidentes das OAB do Brasil. É um cara que parece que não tem receio por ele ser muito forte no Poder Judiciário. A gente sabe que ele tem muita influência. Agora, quando o povo toma uma decisão, não tem como voltar atrás. Eu tenho certeza absoluta que já tem pedido de prisão para ele, já tem pedido de bloqueio dos bens dele, e eu acho que a justiça tem que ser feita. Eu só lamento muito pelo banco, pelo BRB, que era um banco sólido, um banco que era saudável, né? Era um dos bancos estaduais, vamos dizer assim, mais consolidados do Brasil, e agora está nessa situação. E eu não acredito, sinceramente,
só não vai falir porque pode chegar uma ajuda da federação. Agora, recentemente eu vi aí, parece que vai comprar por os títulos, vai vender os títulos por 15 bilhões, mas pagou 30. Pagou 30. E esses 15 bilhões, prejuízo de quem? Quem vai pagar? Né? E aqueles títulos podres comprados comprovadamente de 12,2 bilhões que foi comprado. Olha, o fato, para resumir, é que o rombo no BRB, essa história do Banco Master, passa dos 30 bilhões de reais. Alguém tem que pagar essa conta. Cadê esse dinheiro? Onde é que está esse dinheiro? Para onde foi? A gente vê esse Vorcaro aí. Esse cara tinha que ser a prisão perpétua pelo que ele fez. Festas e... o cara gastou com festas 892 milhões de reais, com prostituta de luxo, 300 prostitutas, mulher de programa numa festa, tem ministro de cueca, tem ministro... Olha, você não foi numa festa do Vorcaro? Não fui convidado, não. Não fui convidado, não. Agora, olha... foi apreendido 8 celulares do Vorcaro. Até agora só periciaram 1. Vai vir muita coisa. É que eu espero, sinceramente... É por isso que essa CPI também não saiu no Congresso. Você assinou a CPI, o pedido? Assinei e eles derrotaram o relatório exatamente porque sabia a consequência. Como hoje também a CPM do crime organizado, o relator lá, o senador Alessandro, indiciou 3 ministros do Supremo. Hoje tem a votação do TCU. Quem que só apoia? Quem que vai ganhar a eleição lá? Eu acho o candidato que está mais forte lá, que eu tenho visto lá, é o Danilo Forte, né, que tem... PP do Ceará, né? Tem conhecimento e tal. Agora, entrou na disputa a Soraya Santos, que aí vem o voto feminino. É do PL. Nunca teve uma mulher também? Não, nunca teve uma mulher. Essa é a bandeira principal. Não, teve a Ana Reis, a mãe do Eduardo Campos. Tem razão. Entendeu? Tem razão. Então, é uma disputa, eu acho que no fingir dos ovos, está pulverizando tanto, acho que tem 6 ou 7 candidatos. A coisa está tão pulverizada que vai acabar dando o Odair Cunha, que é do PT. Aí... Que a gente sabe que a esquerda vota fechado. E aí... Não, show de bola. Então estamos recebendo aqui o deputado federal Alberto Fraga, ele que é do Distrito Federal, está no seu 5º mandato, ele teve 2 momentos de quase interessantes, foi quase senador da República, se tivesse mais 15 dias de eleição, estava eleito senador, e foi quase governador também, né? Tava bem, começou na eleição... Mas é o que eu falo também, é igual esse negócio do TCU, cheio de candidato, todo mundo acha que vai ganhar, e na sua eleição de governador foi isso também. A de governador... Tinha uns 3, 4 deputados federais candidatos a governador. Não foi isso não, a de governador é o seguinte, quando eu cheguei em primeiro na pesquisa, eu me recordo que o Paulo Otávio me telefonou e falou: Fraga, pelo meu tracking aqui, você acabou de passar a Eliana Pedrosa. Eu tinha 18,6 na pesquisa, primeiro lugar. Aí eu fui para um debate na TV Globo ao vivo e tomei conhecimento que eu estava condenado por um crime que eu não cometi, por um processo que estava parado há 12 anos porque não tinha nenhuma prova. A prova disso é que eu fui depois absolvido na segunda instância por unanimidade, né? Mas faltando 4 dias para a eleição para governador, você tomar conhecimento de uma condenação. E aí a gente sabe que foi um juiz descarado, vendilhão, foi comprado pelo Ibanez para me condenar. Quer dizer, no dia seguinte, na quarta-feira, televisão, jornal, Fraga condenado. Eu despenquei de 18 percentuais, despenquei para 7. Então eu perdi a eleição no tapetão, por essa pessoa que hoje está envolvida aí, roubando bilhões do dinheiro do povo do Distrito Federal. Como é que o senhor vê a eleição? O senhor vai disputar qual eleição? Vai ser candidato a governador, senador? Não, eu vou para deputado federal, a minha reeleição para deputado federal. Estou apoiando o Arruda.
Sei que o Arruda foi um excelente governador, com grandes, vamos dizer assim, realizações. Podem falar o que quiser dele, mas foi um cara que as grandes obras de Brasília, depois de Roriz, foi o Arruda que fez. Então, eu passo todo dia quando saio de casa, eu passo naquele viaduto ali do final da Asa Norte ali. Eu não sei Vocês que tem. projetaram aquilo, Não, aquele viaduto que era uma manutenção, uma reforma. Aquele em frente ao Parque aquela Nacional. obra ali. Está parado há 3 anos que não sai do lugar. Eu não sei o que aconteceu, deve ter enterrado ali alguma coisa ali. Aquele do Noroeste, né? Não, rapaz, aqui do Eixão. Não tem o Eixão Norte? O Eixo Monumental. Na rodoviária ali, né? Perto da rodoviária. Aquilo ali é uma manutenção e está parado, atrapalhando o trânsito. Ali causa um transtorno. As outras obras que o governador fez, pode ter certeza que foi idealizada no nosso governo, quando eu era secretário de transporte. Esses corredores exclusivos, tudo foi feito no governo Arruda. Eu construí a IPTG, aumentei o sistema viário de Brasília, construí uma rodoviária nova, a Épia, aumentamos as vias da Épia. A Épia hoje está precisando urgentemente de uma marginal de fora, saindo lá de Santa Maria até Sobradinho. Concordo com você. Porque ali está travado. Nós vamos e outra fazer. coisa importante para Brasília também no futuro é um anel viário, né? Porque para tirar esses ônibus tirar aqui, esses carros pesados, esses caminhões daqui de dentro, do centro da cidade. Tinha esse projeto pronto. Na verdade, ele era muito longo, ia lá por Almécegas, né? E voltava. Não, nós criamos um ali, depois de Formosa, pegando ali a DF, acho que é 140, sai lá no Chifrudo, é um anel viário que atende perfeitamente menos quilômetros e atende às necessidades de Brasília. Olha, o que eu digo é o seguinte: se nós não tivéssemos feito as obras que foram feitas no sistema viário, Brasília hoje estaria parada, completamente parada. Um lugar que eu acho que tem que ter a atenção do governo, e o Arruda sabe disso, é aqui a saída norte. Esse congestionamento, esse povo que sofre para ir para Planaltina, Sobradinho, Formosa, rapaz, aqueles condomínios ali, tem que ter ali um transporte de massa para pelo menos as pessoas não andarem de carro. Mas olha também para a saída sul, viu, deputado? A região de Santa Maria, do Gama, Valparaíso, aquela região ali, o pessoal está sofrendo muito também, não tem um BRT, não tem nada. Está sendo anunciado a Interbarros, né? Interbarros também vai ser uma... para Samambaia também atende Samambaia, muito. naquela rede de alta tensão, nós vamos enterrar e fazer uma rodovia. A verdade, o que acontece... A quantidade de carros que é despejado mensalmente em Brasília, as ruas não crescem nessa mesma velocidade. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você foi secretário de transportes. Quando você foi secretário, quanto que era o subsídio para o transporte público? 0. Tá, hoje existe um subsídio grande. 2 bilhões. Será que não teria condições? Porque eu acho que o erro também está aí. Porque você cobra por passageiro. Não teria que ser por quilômetro rodado ônibus? Por exemplo, você contrata um Uber. Se tiver 4 passageiros ou 1 passageiro, você vai pagar a mesma coisa, porque é por quilômetro rodado. Tem uma questão técnica aí que você precisa entender. Brasília tem um movimento pendular. De 6 horas da manhã até 9 horas, as pessoas descem das cidades satélites para o plano piloto, porque 90% do emprego está no plano piloto. Durante de 9 horas até as 16 horas, não tem passageiro. Não tem passageiro. Aí você vai ver o ônibus rodando vazio, sem passageiro. Por isso que não é por quilômetro rodado. Tinha que ser por bacia, como foi no nosso governo, né? E o que é que tem que... Assim, aí esse movimento pendular, ele se inverte depois das 16h30 até as 19 horas, às 20 horas, porque as pessoas voltam para as cidades satélites, cidades dormitórios. Ou você estimula o transporte solidário, ou você melhora o transporte coletivo. Uma tarifa zero não seria uma solução para o transporte? Olha, na situação assim, uma forma de incentivar a pessoa a deixar o carro em casa. Porque com esse subsídio tinha que ser tarifa zero. Porque quando nós éramos secretário de transporte, eu controlei, trouxemos para controle do Estado o sistema de transporte, que era cheio de van, aquela coisa toda. E uma coisa muito importante,
Eu lembro que na época os empresários queriam aumento, não, está estrangulado, não sei o quê. Eu fiz um levantamento, não estava. Como eu senti que tinha que dar uma oxigenação no sistema de transporte, eu peguei na época 3 ou 4 milhões e ao invés de dar como subsídio para os empresários, eu criei... As cooperativas. Não, eu criei o passe livre para o estudante. Ah, é, sim. Lembra disso? É. As pessoas não dão valor a isso, mas quem implantou o passe livre do estudante em Brasília? Antigamente pagava 1/3. Eu lembro, eu ia na rodoviária comprar o passe livre, era 1/3 que você pagava. Fomos nós. Agora não paga mais nada. Não paga mais nada. Quer dizer, aí entra o dinheiro para o sistema. E não como aumento da tarifa. No nosso governo, no governo Arruda, não teve aumento de tarifa, não teve greve de rodoviário. E falar nisso, eu consertei aquela bagunça do trânsito que eram as vans. Fui ameaçado de morte, aquela confusão toda. Mas e o metrô, vocês ampliaram também, né? Ampliamos, o metrô só chegava até Taguatinga. Nós levamos até a Celândia, criamos 8 estações. E do plano vocês fizeram estações novas também, né? Também, várias estações. Agora, não conseguimos fazer da Asa Norte, que é necessário. Se Deus quiser, nós vamos voltar a fazer. E ramais que deve ter. Vamos criar ramais ali na Celândia, do condomínio privê. Vai lá para o Sol Nascente. Do Sol Nascente chega até Águas Lindas. Entendeu? Isso tudo é possível fazer. Com esse dinheiro do Master, daria para fazer tudo isso sem nenhum problema. Mas... Vamos ver, por isso que tem que ter uma consequência. E eu fico impressionado que o Arruda ele tem uma visão grande com os prefeitos do entorno, ele tem uma visão com o entorno. Tem. Percebo que a maioria dos prefeitos do entorno estão muito fechados porque com ele. Porque ele ajuda, né? Ele ajudava, né? É. Então é isso, estamos aqui recebendo o deputado federal Alberto Fraga, valeu no Foco Talks. Fraga, Deus abençoe você, muito sucesso nessa eleição, que você seja reeleito aí para mais um mandato.